Agora, Vitor, conversando com fontes lá em Brasília, muitas fontes falam o seguinte, que o que sai do Ministério da Fazenda não é combinado com o Palácio do Planalto às vezes ou com outras pastas e causa mal-estar, sobretudo agora no Ministério da Defesa, né? Porque saiu o ministro no sentido de defender o Ministério para não criar mais um mal-estar entre o governo. Qual a sua apuração sobre esse assunto? Leandro, na verdade existe, né, essa leitura por parte de ministros, né, em relação a essa dissonância, de vez em quando, entre aquilo que é proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aquilo que é recebido por parte dos demais ministérios, né? A gente sabe que essa é uma intenção por parte do Ministério da Fazenda, em conjunto ali com o Ministério do Planejamento. A gente vê uma sinergia muito grande entre as agendas de Fernando Haddad e de Simone Tebet, né, e principalmente em relação a esse assunto. A ministra Simone Tebet, inclusive, né, falou publicamente sobre a necessidade, né, e apresentaria, inclusive, uma proposta de revisão dessas aposentadorias de militares para o presidente Lula. Então, assim, há uma resistência muito grande por parte do Ministério da Defesa, né, o ministro José Múcio tem apresentado essa resistência para que esse assunto ele ganhe força, ganhe corpo e, de fato, seja uma possibilidade, né, dentro do governo Lula. E a gente vê que o presidente Lula mesmo, ele indica que não está muito disposto a comprar essa briga, até por essa relação estremecida da qual a Ju comentava, né, sobre a qual a Ju comentava agora há pouco com os militares, né? José Múcio e os comandantes do Exército, evidentemente, são nomes de confiança do presidente Lula, mas essa relação com os militares, ela foi, né, entre o PT e o presidente Lula e os militares, ela foi muito atingida durante os últimos 4 anos, né, os últimos 6 anos, por causa dessas relações e do passado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o passado militar do ex-presidente. Então, a gente sabe que há setores do Exército, por exemplo, que são muito ligados às ideologias de Bolsonaro e já apresentam de partida ali uma resistência em relação ao governo Lula. Então, seria, sim, um assunto espinhoso para o governo tratar, mas é um assunto que é necessário de ser tratado, porque, de novo, o governo começou agora, né, depois de muita resistência, depois de muita crítica, a falar em revisão de benefícios, em corte de gastos. Esse, de fato, é um assunto espinhoso. A gente sabe que o antigo governo de Jair Bolsonaro tentou, pelo menos, discutir uma reforma mais ampla da aposentadoria de militares, da Previdência Militar. O ministro Paulo Guedes, né, tentou ativamente, foi censurado ali por uma intenção política, por um movimento político do ex-presidente Jair Bolsonaro de dar vazão a uma reforma tão ampla, né, e tão ostensiva quanto a que foi feita para os civis. Agora, o governo atual enfrenta essa dificuldade. Lula não parece muito disposto a comprar essa briga, mas eu lembro, fora essa questão das fraudes, fora a questão desses mortos-vivos, que já é um absurdo, a Previdência Militar, ela apresentou um déficit acumulado de 49,7 bilhões de reais no ano passado. E está crescendo, né? Cresceu mais de 3% no ano passado em relação ao ano anterior, 2022. Então, é um assunto que, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ser tratado, assim como uma nova reforma da Previdência Civil, né? Não tem muito como escapar dessas discussões. E fora, né, evidentemente, que há benefícios, há privilégios que não cabem mais no mundo hoje em dia. Não tem cabimento. Claro que filhas solteiras de militares recebam pensão e acabem não casando, né, no papel, somente no papel, por causa desses benefícios. Então, há uma série de benefícios, há uma série de privilégios que devem ser revistos. O governo faria muito bem se revisse, né, e os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, nesse sentido, vão na direção correta. Falta Lula aceitar esse debate.